Antes do acidente, eu jamais pensei que algo do outro lado pudesse saber o meu nome. Mas naquele lugar alguém me chamou. E eu juro, não era humano. Eu nunca fui alguém inclinada à espiritualidade. Trabalhando em hospital, a gente aprende rápido que a vida não é tão mística quanto as pessoas imaginam. A morte, na maior parte das vezes, não é luz, não é revelação, é simplesmente um corpo parando. Um processo fisiológico. E talvez por estar tão acostumada com tudo isso, eu tenha criado uma espécie de blindagem. Uma defesa interna. Eu dizia para mim mesma que tudo se resumia ao tangível, ao mensurável, ao que dava para tocar. Nada além disso. Mas naquela noite, algo me tocou sem encostar. Algo falou comigo sem voz. Algo que eu não sei explicar, e que até hoje me acompanha em silêncio. Algo que sabia meu nome. Era perto de 11h30 da noite quando saí do hospital. Eu estava completamente esgotada. O tipo de cansaço que parece vir de dentro dos ossos. Meu corpo doía, meu peito pesava, meus olhos ardiam. Aquele plantão tinha me quebrado por dentro. A gente tinha perdido 3 pacientes. Um deles, inclusive, eu conhecia há semanas. Acompanhei cada melhora, cada piora, cada esperança, e no fim, nada. O coração dele simplesmente não voltou. E nesses momentos, a gente tenta ser forte, tenta não levar para o pessoal, tenta manter o protocolo. Mas quando eu fui guardar meu material no final da noite, eu me peguei parada, olhando para o armário aberto, sem conseguir me mover. Como se uma parte minha tivesse ficado ali na sala de emergência. Quando saí do hospital, uma garoa fina começou a cair. O tipo de chuva que parece descrever exatamente como você está por dentro, sem força, sem forma, só, caindo. Mesmo assim, eu decidi ir de moto. Era burrice, eu sei. Mas eu só queria chegar em casa. Eu só queria tomar um banho quente e esquecer daquele dia. Esquecer a sensação de fracasso que sempre fica quando a gente perde alguém. Esquecer as lágrimas da família. Esquecer o rosto do meu colega, que chorou escondido no banheiro. Esquecer de mim mesma. Eu lembro da sensação das luvas molhadas nas minhas mãos. Do capacete embaçado. Das ruas quase vazias. Eu lembro do som do motor, que parecia distante, abafado pela minha própria exaustão. Lembro de olhar para o relógio do painel e pensar que, se eu fosse rápido, chegaria em 15 minutos. Eu não cheguei. Eu lembro de uma luz, vindo da esquerda. Uma luz forte, próxima demais. Depois, um clarão branco. Um barulho metálico. O impacto. O corpo virando no ar. A sensação do asfalto rasgando o tecido da minha roupa. O mundo girando de forma errada, desordenada. Depois, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir tudo. Um silêncio que não era ausência de som, já era presença. Uma presença que não sei descrever. A dor sumiu. Sumiu completamente. De um jeito que me deixou confusa. Eu sabia que deveria estar sentindo alguma coisa, qualquer coisa. Mas não, havia apenas uma leveza estranha, quase confortável. E então, quando abri os olhos, eu vi uma cena que levou alguns segundos para eu entender. Eu vi a rua. Vi a moto caída. Vi movimento. Pessoas correndo. Mas eu estava, acima. Eu estava olhando tudo de um ponto onde eu não deveria estar. Eu vi meu corpo no chão. Meu corpo. E essa frase ecoou dentro de mim com uma frieza que não dá para traduzir, meu corpo. Porque aquilo significava automaticamente uma segunda coisa, eu não estou nele. Eu estava em pé. Ou, eu tinha a sensação de estar em pé. Mas eu não tinha peso. Não tinha respiração. Não tinha frio. Apenas, existência. Uma consciência limpa, sem ruído. Sem dor. Sem pressa. A calma mais profunda que já senti na vida. Era como se toda angústia, todo medo, todo cansaço, tivesse evaporado. Eu lembro de olhar para minhas próprias mãos, e não ver nada. Não havia mãos. Não havia corpo. Era só uma sensação de presença, como se eu fosse apenas um olhar, uma percepção. Isso poderia ter me apavorado, mas não. Era como se meu cérebro tivesse sido desligado do medo. Como se nada pudesse me tocar de forma negativa. O cenário ao redor começou a mudar. A rua foi ficando distante, como se estivesse sendo puxada para trás. As luzes se dissiparam. A chuva desapareceu. O som do mundo se calou por inteiro.
E tudo se dissolveu, como se eu estivesse sendo sugada para dentro de um lugar onde nada sólido existia. De repente, eu estava em um espaço que não consigo chamar de sala, nem de céu, nem de túnel. Era um lugar sem forma. Um vazio iluminado. Não tinha sombras. Não tinha chão. Não tinha teto. Mas também não era escuro. Era como estar dentro de uma claridade que não vinha de lugar nenhum. Eu não falava. Eu não pensava em palavras. Era como se minha mente estivesse funcionando de um jeito diferente. Um jeito mais silencioso, mais direto. E foi nesse silêncio, nesse vazio, que eu ouvi uma voz. Mas é até estranho usar a palavra voz, porque não havia som. Não havia vibração. Não havia nada entrando pelos meus ouvidos. Era mais, uma presença que se traduzia em significado dentro de mim. Um tipo de comunicação que não precisava de língua, nem de tom, nem de direção. Uma voz que eu sentia como se fosse parte de mim, mas claramente não era minha. Ela disse o meu nome. Carla. Eu nunca ouvi meu nome daquele jeito. Não era dito. Era sabido. Era revelado. Era como se aquela presença me enxergasse inteira. Não meu corpo, eu. A parte de mim que eu nunca mostro. A parte de mim que nem eu entendo direito. Eu tentei responder. Juro que tentei. Mas não havia como formar palavras. Eu só conseguia sentir. E a sensação era de estar sendo observada com uma espécie de cuidado profundo, mas ao mesmo tempo com uma autoridade que eu nunca tinha sentido antes na vida. A presença falou de novo. Não chegou a sua hora. Essas palavras não foram um aviso. Não foram uma ameaça. Não foram um consolo. Foram uma constatação. Uma verdade absoluta. E junto com essa frase, eu senti algo. Como um toque sem toque. Como se algo tivesse encostado na minha consciência, e não no meu corpo. Foi uma sensação suave, mas irresistível. Uma força gentil, porém inegociável. Uma ordem silenciosa. E assim, tudo começou a desaparecer de novo. A claridade se apagou. A leveza se dissolveu. E em um único instante, meu corpo inteiro voltou a existir de uma vez só. A dor me atingiu como uma explosão. Eu ouvi gritos, passos, alguém falando que eu estava inconsciente, alguém chamando pelo resgate. Senti o ar entrando nos meus pulmões de forma áspera, desesperada. Senti meu coração batendo rápido demais. Senti frio. Senti peso. Muito peso. Como se eu tivesse sido jogada dentro de um corpo denso, limitado, apertado. E naquele momento, eu soube que tinha voltado. Que aquela parte indescritível tinha ficado para trás. Que eu estava de volta ao mundo de sempre. Ao barulho. À dor. À confusão. Mas eu não voltei igual. Nada depois daquela noite voltou a ser normal. Eu tentei racionalizar. Tentei explicar para mim mesma que era só uma alucinação causada pelo trauma. Tentei colocar tudo dentro de alguma categoria médica, alguma explicação neurológica. Mas, não encaixava. Nada do que eu vivi se comportava como algo criado pelo cérebro. Porque não tinha lógica. Não tinha forma. Não tinha sons. Não tinha imagens. Era tudo muito real de um jeito que é impossível traduzir. Como se fosse mais real do que a própria vida desperta. Às vezes, no silêncio, eu ainda sinto aquela presença. Não de forma literal. Não como uma voz. Mas como uma memória que não se comporta como memória. Como algo que continua ali, guardado atrás de um véu fino. Algo que me observa com paciência. E eu fico me perguntando, se aquela voz sabia meu nome, o que mais ela sabe sobre mim? O que mais ela vê que eu não vejo? O que é esse espaço entre o antes e o depois, entre o corpo e o que existe quando o corpo não funciona mais? Eu não tenho respostas. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Por alguns minutos, eu estive do lado de lá. E alguém sabia que eu estava lá. E alguém me devolveu